Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Vamos entender esta passagem que Jesus conta, essa história. Ele conta para os sacerdotes e anciãos do povo. Quem são eles? Quem são os sacerdotes na época de Jesus e os anciãos do povo? São aqueles que estão à frente do povo de Israel. Os sacerdotes são aqueles que, para quem gosta de ler a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento tem a tribo de Levi. O que significa isso, padre? É que eles tinham um templo. E no templo, para adentrar, para oferecer um holocausto a Deus, só poderia ser um sacerdote legítimo, ungido. Nem todo mundo, não. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. E eles eram da tribo de Levi. Todas as tribos dos filhos de Jacó, cada um tinha uma função. Ok? Bom, dito isso, então um deles ali era um desses sacerdotes, de uma função importantíssima. Sabe, por exemplo, quem era também um sacerdote no templo? O pai de João Batista, Zacarias. Vocês lembram que eles estavam adentrando no templo, era a função dele, porque isso é feito de tempo em tempo. Então é como uma escala que nós temos aqui de ministro. Então, a cada domingo vem um ministro. E lá no templo, a cada uma vez por ano, ia um sacerdote, adentrava, a pedido do povo, levava um animal, o melhor, para oferecer a Deus como holocausto, como sacrifício. Então, um desses homens estava ali na frente de Jesus, um judeu puríssimo. Tá? E anciãos, ou seja, homens importantes que conheciam a palavra e a lei de Moisés. Estavam ali escutando Jesus. Jesus faz de propósito essa colocação, contando a historinha de um pai que chama hoje, não amanhã, nem depois de amanhã, para ir trabalhar para ele.
Atenção aqui, que é muito importante a gente entender. Jesus, nesse primeiro momento, ali, ele está dando um recado de uma maneira muito específica para o primeiro povo de Israel, o povo judeu. Mas chamando a atenção para valer deles. E também agora para nós como católicos também, vocês vão entender. Bom, quem foi o primeiro povo escolhido entre todos os povos na terra que existiam? Existia muita gente na terra. Não era só o povo de Israel que existia. Deus poderia escolher algum outro povo. Escolheu o povo de Israel. Mas por que escolheu? E para quê? Isso aí talvez uma pergunta que você poderia fazer para você mesmo, para você entender por que que Jesus disse várias vezes para os seus apóstolos assim: ide primeiro à casa de Israel e pregai o evangelho a eles, a eles. Veja, quem é o povo de Israel? É esse povo escolhido primeiro. Jesus insiste, ele não vai aos pagãos, não vai, gente. E é uma das coisas até tristes, sabia? Por exemplo, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou fazer uma memória rápida. Só que é importante a gente entender. É um pouquinho da história da teologia para a gente, tá? E católico tem que saber isso um pouquinho, mínimo. Quando Jesus entrou numa ocasião, Jesus estava dentro de uma parte do templo, onde os judeus frequentam. Na época de Jesus mesmo, Jesus estava entre os pátios. E os seus discípulos, alguns estavam fora. E vieram dois gregos e queriam falar com Jesus. Veja que Jesus sempre foi muito bom, né? Jesus estava lá dentro do templo, não como sacerdote, mas dentro, onde poderia ficar um judeu. Esses gregos foram falar com um dos discípulos de Jesus. Olha, queremos falar com Jesus, o vosso mestre. Porque Jesus estava muito famoso. Os gregos são pagãos, não fazem parte do povo escolhido. E aí um dos discípulos de Jesus vai procurar ele, onde Jesus estava dentro, e fala: olha, tem dois homens aí, eles são gregos, e eles querem falar contigo. E Jesus só vai dar essa resposta aqui. E não vai até eles. Interessante isso, viu? Como Jesus nega a ideia. Jesus só disse isso para os seus discípulos. Agora o reino de Deus será justificado. Mas não foi. O que significa isso? Que Jesus, primeiro ele veio para o povo de Israel, para dar um recado muito bem dado para o povo dele. Depois que Jesus morre, atenção, o Pai o ressuscita, atenção, aí ele começa a dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá, porque eu estarei contigo. Depois da ressurreição, que Jesus pede para ir até os pagãos. Quem são os pagãos? São todos aqueles que não têm uma vida como os judeus tiveram, tendo um único Deus, com a lei de Moisés, com aqueles 613 preceitos que tinha que levar à risca. Então tinha muita gente no mundo. Então nós somos filhos de pagãos. Se analisar, por exemplo, terça-feira agora nós vamos fazer uma oração forte aqui de quebra de maldições hereditárias. Até a quarta e quinta geração, no genograma. Eu sei que na minha família, do lado paterno, tem alguém que tem algum vestígio com índio. Outros com negros. Mas para alguns negros, outros índios e negros, até chegar na gente. Um português casou com uma índia,
um português casou com uma mulher escrava negra, da onde veio surgindo a nossa estirpe familiar para chegar aqui no Brasil. Então nós fomos de um povo pagão, não um povo escolhido primeiro. Mas agora, porque temos o batismo de Cristo, o que é o batismo de Cristo? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pertencemos agora a um novo povo escolhido, a um novo Israel. Isso tem que ficar muito claro, tá bom, gente? Bom, voltemos lá. Então Jesus está dando um recado duplo, um para os judeus, outro para nós. Para os judeus, ele conta essa história. Os judeus é o segundo filho, segundo dessa história. Os judeus ali, representado pelo sacerdote e pelos anciãos, pertence ao grupo do segundo filho, que disse para o pai, quando o chama, eu vou. E diz, Senhor, Senhor, sabe todos os 613 preceitos, porém, atenção aqui, vai chegar na gente. Apesar de eles chamarem Deus de Senhor, eles são exímios, exímios fazedores e cumpridores de lei que Moisés deixou. Os judeus são muito bons para praticar a lei. Só que os judeus, é isso que Jesus está bravo. Eles não abrem o coração deles, eles não abrem. O reino de Deus não entra. Eles só cumprem a lei. Por exemplo, irmãos, vamos falar assim com muito carinho, com muito respeito, é claro. Imagina nós aqui. A gente ajuda com cesta básica. Eu ajudo com dízimo. Eu ajudo trabalhando numa pastoral. Só que o meu coração não se abre para a graça de Deus. Eu sou muito eu. Eu faço coisas boas. Era assim que os judeus faziam. Eram cumpridores de lei. Mas eles não tinham sentimentos de Cristo. Segundo a leitura de hoje que Paulo está falando. O que Paulo está falando na segunda leitura? Buscai o sentimento, que vocês tenham sentimentos de Cristo, vivendo em você. Então os judeus não tinham isso. Então eles são o segundo filho que fala, eu vou, porque Deus escolheu eles para ir, mas eles não cumprem essa vida nova, transformada. O segundo somos nós, os católicos, que vivíamos a nossa vida longe de Deus, ok? Mas depois, quando o Senhor veio ao nosso alcance, nos chamou e a gente foi. Ok? Então Jesus está dizendo, segundo filho são os judeus, e o primeiro, os cristãos. Só que essa fala de Jesus serve hoje para mim e para você como católicos, chamado o novo povo de Israel, que temos o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vamos na missa muitas e muitas vezes no domingo, que cumprimos alguns mandamentos da igreja, mas só que infelizmente muitos de nós não deixam de ser transformados pela vida de Cristo. Então é a mesma coisa. A gente não pode fazer uma comparação entre eu e eles e dizer nós somos melhores do que o povo judeu. Nós não somos. Nós não somos melhores do que o povo judeu que traiu Jesus. Aquele povo lá traiu Jesus. Traiu a Deus, né? Melhor dizendo, que é Jesus também. Então, esta fala de hoje, ela vem para mim. Para mim. Para mim, Padre Marcos. Que sou, primeiramente, um sacerdote de Cristo. Eu elevo a Deus a oração do povo. Sou representante de vocês, irmãos. A Deus. Se a minha vida, eu não deixar ela ser movida pelos sentimentos de Cristo, e para isso,
A gente já está aprendendo de cor e salteado. Como é que chega a ter os sentimentos de Cristo? Apenas